Vocês vão abrir o arquivo template e aí eu vejo aqui com vocês, já. Ele aparece essa telinha aqui para dizer que é uma versão educacional, tá bom? Importante saber, gente, que projetos feitos na versão comercial não abrem na versão educacional, e vice-versa. Eles até abrem, mas eles convertem, depois de converter, não voltam para o anterior, tá bom? Então, aqui todo mundo está trabalhando com a versão educacional, que está liberado para todos, mas é uma versão que quando você trabalha e compartilha com outras pessoas, todo mundo tem que estar trabalhando na mesma versão, a versão comercial, tá? Aí, mais uma coisa, eu trabalho na versão 29. Eu consigo abrir arquivos anteriores? Sim. Todos os arquivos de ArchiCAD de versões anteriores você abre na mais recente. Agora, se você trabalha na mais recente e outro colega trabalha numa versão anterior, o ArchiCAD consegue salvar somente na versão exatamente posterior. Então, eu estou na 29 e eu consigo abrir na 28. E salvar na 28 e compartilhar com outra pessoa, tá? E aí, se fosse para ser uma versão mais antiga, tinha que ter instalado as outras, assim, sair abrindo e sempre salvando no anterior, tá? Então, mas todo mundo vai trabalhar aqui na 29, tá bom? Dá certo. Então, aqui, ó, quando eu peço um arquivo novo, ele abre essa telinha aqui, que a gente pode dizer que template nós vamos utilizar. Como padrão, ele pega o próprio template que vem com ele, mas eu posso vir aqui, procurar template, e lá no arquivo que eu tenho, tá? Aqui no meu arquivo template, que foi o que eu compartilhei com vocês, abrir por aqui, certo? Aqui, ó, em ambiente de trabalho, não precisa mudar nada, mas o que é o ambiente de trabalho? São o conjunto de ícones que tem na tela do computador. E esse conjunto de ícones, ele pode mudar de acordo com a disciplina que você está trabalhando. Tipo, se eu estou trabalhando com... aqui a gente tem a possibilidade, ó, de arquitetura, perfil de engenharia estrutural, perfil de engenharia MEP. Então, o ArchiCAD tem ferramentas específicas para o MEP, que são de instalações hidrossanitárias, elétricas. E aí já fica mais fácil o acesso aos ícones desses aí, tá? E a gente também pode editar a nossa área de trabalho, adicionando ou retirando ícones que a gente goste mais, barra de ferramenta. Mas aí vamos fazer o seguinte, já pode botar o perfil padrão, tá bom? Perfil padrão, tá? No meu caso, assim, eu poderia ter o último utilizado, porque se você abre o padrão, edita, e depois vai abrir de novo, pode ser o último utilizado, tá bom? Mas pode deixar no perfil básico mesmo padrão e um novo. A gente pega o template que eu compartilhei. Ou, no caso, dá para clicar e abrir direto. Mas, tá? Estou querendo mostrar como era que a gente fazia. Ok? Olha só, gente. Abriu aí, inclusive, ó, essa telinha para vocês. Né? Essa telinha inicial é um tour pelo ArchiCAD, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha sobre o trabalho, mas isso aqui eu vou explicar. Sobre as novidades do 29, então, assim, quem conhece o 28, quer saber o que tem no 29, que aqui ele vai dizendo mais ou menos o que mudou, o que acrescentou, essa ferramenta nova. Fala um pouquinho lá dos projetos de MEP, de instalações, tá bom? Ok, aqui, ó, tutoriais rápidos. Então, a própria ferramenta tem vários tutoriais que você pode acessar, tá? E a ajuda aqui, que ela é online, é um arquivozinho online que às vezes fica como baixar. Mas enfim, isso daqui, ó, esse central de aprendizagem, você pode fechar, tá? Não precisa dessa telinha aqui em cima, tá bom? Então, olha só, como é que a gente tem aqui, né, o nosso software que a gente vai utilizar. Nós temos aqui uma tela em branco, né? A maioria dos softwares gráficos funciona dessa forma, é uma tela limpa, né? Ou preta ou branca, mas é uma tela, de certa forma, semi-infinita, porque a gente, na verdade, modela, desenha na escala natural, e só quando a gente vai imprimir é que a gente diz qual é a escala real, né? E aí a gente pode modelar grandes funções, e é claro que isso vai gerar um peso grande, mas, enfim, não tem assim um limite.
A gente desenha na escala natural e o nosso limite é o papel que a gente vai ver depois. Né? Então, é como se fosse assim, a área de modelagem, de visualização do que a gente modelou. Tá? Aqui nessa lateral, nós temos um conjunto de ícones que se referem às ferramentas. E esse conjunto de ícones, ele está organizado em 3 blocos. O bloco de modelagem, onde a gente tem aqui as ferramentas com os objetos paramétricos, né, referentes aos elementos construtivos. Então, aqui a gente tem ferramenta parede. Ó, a gente vai clicando em cima, a gente pausa um pouquinho, ele diz o nome da ferramenta, apresenta um pouco a ferramenta e tem um videozinho simplificado. Tá? Parede, pilar, porta, objeto, cobertura, tá? Escada, parede cortina, ok? Ferramenta janela de canto, ferramenta fim de parede, o morte. Aí nós temos aqui laje, viga. Veja que assim, é como as meninas da sala B fizeram. Seria interessante que a gente mudasse até o nome dessas ferramentas, né? Mas que para o uso em interiores, a gente vai usar essas ferramentas que são elementos construtivos, mas a gente vai aplicar nos elementos de mobiliário, enfim, e também nos elementos construtivos que a gente faz, né? Então a gente tem aqui a ferramenta laje. Na verdade, o que é a laje? É um plano horizontal com uma espessura. E nesse plano horizontal, você pode aplicar um material de construção e também um material de revestimento. Então, ela pode ser uma laje estrutural de concreto, pode ter um revestimento de cerâmica, por exemplo, mas ela pode ser também um material de madeira, certo? Que tem 3 centímetros de espessura e que tem um revestimento de um laminado. E aí, isso vamos dizer que isso aqui pode ser um MDF, que a gente pode utilizar como tampo de remédio. Então, a gente parte da ferramenta, mas a gente não tem que se prender ao nome da ferramenta para fazer só o que ela faz. Então, com a ferramenta pilar, ferramenta viga, com a ferramenta laje, parede, rampa. Por exemplo, aqui eu não uso a ferramenta rampa. Um dos elementos que a gente usa muito para fazer rampa é a cobertura, que é um plano inclinado. Né? As paredes, da mesma forma, a gente usa parede para fazer parede em geral, mas para fazer, por exemplo, painel, né? Montantes, verticais, enfim. Então, não vamos nos pegar os nomes dos objetos, tá? E aos poucos a gente vai conhecendo aqui cada um. Então, olha só, ela tem também, cada bloquinho desse tem um setinho que você pode reduzir, tá? Então, a gente tem a parte de modelagem. Nós temos aqui nos próximos, que são os pontos de vista. Os pontos de vista são, assim, opções de a gente gerar visualizações. Então, a partir de uma modelagem, eu posso gerar um corte, uma passada, uma perspectiva, a partir desses pontos de vista aqui, ó. Então, tem um ponto de vista corte, o ponto de vista elevação, tá? Eu tenho um ponto de vista detalhe, então a partir da modelagem você vai lá e gera aquela visualização a partir de um ponto de vista, tá? Que a gente vai gerando por aqui. E aqui mais ao final a gente tem a parte de documentação. E a parte de documentação tem anotações em geral, incluindo cotas, né? Incluindo desenho, tá? Então, porque aqui, embora seja uma ferramenta tridimensional, a gente pode fazer qualquer desenho, com linhas, polilinhas, arcos, splines, achuras, tá bom? Com as tramas, ok? Aqui, ó, cotas de nível. Então, a gente geralmente parte de uma modelagem, gera as vistas, e nas vistas a gente inclui a documentação. Gera os pontos de vista, né, e vai incluindo a sua documentação, certo? Bem, além disso, a gente tem essas ferramentas que a gente pode acessar por aqui, como por aqui, por essa barra de menu, tá bom? Então, na modelagem, eu tenho todas essas ferramentas ali que eu tenho por aqui, tá bom? A gente pode acessar as coisas por
por locais diferentes, tá bom? Mas vamos nos limitar por aqui. E aqui a gente tem outras possibilidades de edição, de modelagem, de documentação, e aos poucos a gente vai ver, tá? Nessa barrinha aqui superior, a gente também tem algumas opções de configuração de como a gente quer visualizar o que está aqui no ArchiCAD, tá? Agora, gente, tem uma parte aqui que é extremamente importante para a gente entender, que é assim, que são os fluxos de trabalho aqui dentro do ArchiCAD, que é essa parte aqui do navegador, tá? Aqui no navegador, nós temos aqui alguns ícones que a gente vai partir disso daqui para entender um pouquinho como é que a gente começa a modelar até o ponto que a gente começa a aplicar, a exportar o que a gente modelou em PDF, em outras extensões. Então, a gente tem aqui, nessa parte do navegador, né, esses ícones, então, onde tem esse inicial aqui, que é o mapa do projeto, onde no mapa do projeto a gente faz toda a modelagem. O que eu tenho aqui na cada pastinha dessa, né? Eu tenho a pastinha dos pisos. Então, nesse template eu só tenho um piso, dois pisos, que é a parte de terra e a cobertura. Mas esses pisos aqui a gente pode criar e configurar a altura entre eles. Pode criar quantos pisos forem necessários. Se fosse um edifício de 24 andares, criariam-se 24 andares, criariam-se mais os pisos de subsolos, certo? Aqui a gente... Não, aqui, assim, uma estante está em piso, está em pavimento. A gente tem pavimento aqui. Não. Aí a gente vai criando cada elemento numa altura relativa a esse piso. Isso, tá? Então, a gente tem o piso que a gente considera como sendo o nível 0 daquele pavimento, né? E a gente pode elevar os elementos em relação àquele piso daquele pavimento. É importante a gente vincular os elementos a cada piso, porque se eu tenho vários pisos, e aí na hora que eu digo que ele está em outro piso, ele já pula para o outro pavimento. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Mas, em geral, quando você está trabalhando no piso, tudo já fica automaticamente vinculado àquele piso, tá? A não ser que você queira, você pode mudar. Tá? Bem, a gente vai entender um pouco melhor desse piso quando a gente fizer um corte, porque no corte mostra, né, todos eles, tá? Nós temos aqui, além disso, gente, à medida que a gente vai gerando os pontos de vista, eles vão ficando aqui, ó, cortes, elevações internas, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns que a gente for fazendo, ele vai indo para esses pontos. Nós temos as folhas de trabalho, onde nas folhas de trabalho não tem como se fosse uma folha mesmo, onde você vai desenhar. E nas folhas de trabalho a gente só consegue fazer desenho em 2 dimensões. Então, gente, é ótimo para fazer desenho de detalhamento. Muitas vezes você tem um detalhamento já pronto, até no CAD, você pode importar e ter um conjunto de detalhamentos que você usa bastante, né? Como a gente falaram na aula passada, não necessariamente o detalhe construtivo, a ampliação daquele pontinho, daquele pormenor, ele precisa estar modelado. Você pode, né, chega nesse ponto aqui do detalhamento, que você faz um desenho de onde é que aquilo está acontecendo. Até porque, em geral, é uma coisa repetitiva, e por ser muito pequeno, não aparece nas outras plantas, nas escalas que se trabalha, e que aí, por conta disso, não vale a pena modelar. Né? A gente tem que saber meio que assim, limite de modelagem, do que a gente vai modelar, para que tanto o arquivo não fique pesado, como principalmente você não perca tempo. Tá? E se você já tem um conjunto de detalhamento desenhado, você pode ficar trazendo para cá. Tá? E aí aqui fica também ó, a parte de detalhes, que a gente amplia. Documentos 3D são coisas que assim, a gente gera de visualizações em 3 dimensões. E aqui nós temos os 3Ds. Tá? No 3D, eu posso visualizar uma perspectiva cônica e uma perspectiva astronométrica. Tá? E nos mapas eu tenho aqui umas tabelas de quantitativos. Então, eu não vou ficar falando muito, porque aos poucos a gente vai adentrando em cada um, tá? Mas é só para a gente entender que nós temos esse conjunto de partes da modelagem e que aos poucos eu vou explicando o restante. Para cada um conhecer um pouquinho aqui das ferramentas, né?
eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no fundo de campo baixo, tá? Você pode testar alguma ferramenta e como é que a gente modela uma ferramenta e manipula isso no ArchiCAD. Nós temos aqui, por exemplo, vou começar com a ferramenta Laje, que eu acho mais simplificada, tá? Então, você clica aqui na ferramenta, tá? Ferramenta Laje. Quando eu clico em uma ferramenta, aparece aqui, ó, essa barra de ferramentas com as pré-configurações dessa ferramenta que eu cliquei. Por exemplo, se eu clicar na parede, isso aqui vai mudar. São os parâmetros, tá? Os parâmetros aqui. Mas vou partir aqui da parede. Da parede não, da ferramenta Laje. Então, nós temos que parâmetros aqui. A gente, se for girando aqui, ó, o scroll do mouse, vai passando várias coisas. E aí eu tenho como dizer qual é a espessura dela, qual é o piso que ela vai estar, qual é o material de construção. Mas todos esses parâmetros também ficam ativos, a gente pode editar isso por aqui, ó, clicando bem aqui no diálogo de definições, ou Ctrl+C. Tá? O que é que ele traz aqui? Ele traz um monte de... Olha, eu posso ir visualizando isso aqui, ó, clicando nessas opções. Ele traz um monte de parâmetros, certo? E aí até uma coisa que a gente falar, gente, quando abre aquela caixinha cheia de parâmetros, não precisa você não precisa editar tudo. É bom a gente conhecer para saber o que precisa mudar. Né? E geralmente nós temos o quê? Essas caixinhas aqui, né, dos parâmetros, nós temos a parte de geometria, que é onde a gente configura espessura. Veja que aqui, quando a gente coloca o mouse em cima, ele diz espessura da laje. E aqui nós temos ó, afastamento ao piso de origem. Então, a gente não tem aquele piso de origem que eu falei que é a configuração que vamos ao nosso piso nível 0 daquele pavimento. Eu posso elevar tanto para cima como para baixo em relação àquele piso, tá? E aqui eu posso dizer em relação ao material de construção, tá, dela, e mais algumas configurações de borda, se a borda vai ser inclinada ou não, tá? A gente precisa fazer uma bordazinha assim, né, inclinadinha para dentro, tá? Ou um chanfradozinho, a gente pode fazer por aqui. E aqui, em relação ao plano de referência, eu falo um pouco mais sobre isso. Só falando dessa tela como um todo, então nós temos que configurar a geometria e posicionamento, que é o tamanho. Planta e corte se refere à representação gráfica. Então, como é que eu vou visualizar essa laje em planta e corte? Aqui são configurações de como é que eu quero ver ela em vista, se a linha contínua, se a linha trapejada, se eu quero colocar uma achura na vista dela superior, se ela é lisa, sem achura, qual o retângulo, tá bom? Isso aqui também a gente vai vendo mais ao todo. Mas, ok. A parte de modelo se refere a como é que eu quero visualizar esse elemento nas suas superfícies. Então, aqui eu configuro a parte de superfície de topo, do lateral e da parte de baixo. Então, a gente tem como colocar uma superfície em cima, nas bordas, e embaixo, diferente, ou você vincula tudo, fica tudo igual, como se fosse uma única coisa, tá? E aí nós temos aqui, nesses materiais, ó, quando eu clico, eu tenho uma biblioteca interna de superfície. E essa biblioteca, ela pode ser adicionada. Eu posso criar uma superfície nova, certo? Depois eu falo sobre isso. Mas a gente pode adicionar outras superfícies que, né, o escritório costuma utilizar determinados tipos de tintas, você já tem o código específico, né, da paleta de cores, ou então um ladrilho, um porcelanato, enfim, a gente pode configurar e trazer para cá, tá? Mas ele já vem com um padrão aqui de superfícies, assim como de materiais de construção, tá? E aqui nós temos, gente, alguns parâmetros que a gente usa bem menos, tá? Mas, como eu lhe falei, depende do objetivo da sua modelagem. A nossa modelagem vai ser para interiores, mas, por exemplo, se eu estivesse modelando para fazer análise estrutural, era bom que eu configurasse algumas coisas referentes à carga, tá bom? Mas eu mesmo nunca mexi nisso, porque eu nunca fiz nenhum modelo específico para análise estrutural, mas quer dizer que, assim, tem um monte de parâmetros aqui que, às vezes, a gente não precisa nem, às vezes, nem conhece porque não se refere muito ao nosso
trabalho. Tá? E aqui no final nós temos a parte de classificação de propriedades. E também tem um monte de parâmetros que a gente pode ir incluindo. E muitos a gente ignora também, porque não precisa a gente sair configurando tudo, a não ser que o seu objetivo seja, lá no final, extrair alguma dessas informações. Então, por exemplo, se o meu objetivo aqui fosse fazer um modelo para uso posterior, como eu falei, aqueles Ds do projeto, 3D, 4D, 5D, 6D, depende da informação que está vinculada no modelo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um orçamento disso daqui, aí seria interessante eu incluir informações de custo aqui, tá? E muitas vezes nem está aqui, mas se não tiver, a gente tem como incluir outros parâmetros, tá? Mas a gente tem como, enfim, veja só, resistência ao fogo, sem inflamável símbolo, tá bom? Tem coisas que não há necessidade. Então, não se assustem com essas caixinhas cheias de coisas para a gente configurar. A gente vai lá no que a gente precisa usar, tá? E essa caixinha, ela se repete em todos os elementos. Desde que eu vou pegar aqui o da parede, eu tenho a mesma distribuição, geometria, ponto de corte, modelo, parâmetros, tá bom? E é claro que muda um pouco os parâmetros de cada um, mas essa caixa, ela se repete em cada um dos elementos. Então, vamos lá. Na da laje, eu vou entrar aqui e vamos dizer, eu quero fazer uma laje de concreto de 10 centímetros, no nível 0 do pavimento, então, em relação ao 0 do pavimento. Então, eu mudo aqui a espessura, que é nos 10 centímetros, né, 0,10. Eu não quero nenhuma, vou botar aqui no nível 0, tá? E aqui vai ser de concreto. Tem vários tipos de concreto também. Concreto de contrapiso, concreto estrutural, tá? Vou deixar esse concreto construtivo aqui mesmo. E vou dar um OK. Agora, como é que eu desenho aqui uma laje de 10 metros por 5 metros? Vamos dizer que seja uma sala. 10 por 5. Quando a gente começa aqui tem a parte dos métodos de geometria. Esses métodos de geometria é a forma como eu vou desenhar esse elemento. Eu já configurei, agora eu vou fazer a forma dele aqui no Fluid. Gente, só para facilitar aqui, digita L aí no teclado de vocês. Sumiu essas linhas? Pronto. Essas linhas são umas linhas que são bastante úteis, mas às vezes, quando está demais, a gente acaba atrapalhando. Vou já mostrar como é que apaga, tá? Total. Assim. Mas, como é que eu desenho aqui? Essa tela aqui, gente, como eu falei, é uma tela meio que infinita, mas ela tem aqui um pontinho de início, como se fosse um eixo cartesiano, e aqui é o 0, 0, tá? É a origem do desenho. Não necessariamente a gente precisa começar aqui, viu? Pode começar em qualquer canto. Mas é bom a gente sempre ficar aqui por perto, assim, não fazer uma coisa bem longe, igual no CAD, às vezes a gente desenha, né, começa um arquivo. Aqui também não precisa ser preciso, mas a gente vai desenhar por perto. Bem, então aqui como é que a gente desenha? Olha só, eu vou fazer esse método aqui, que é o geometria retangular, que é basicamente clicar no ponto e clicar no outro. Ok? Olha só, eu vou pegar isso daqui, agora eu quero ver isso daqui em 3D. Aqui ela. Eu venho aqui na parte de 3D, e aí eu tenho aqui, perspectiva cônica, eu vou usar a cônica genérica. Eu clico aqui. Se não apareceu, é porque ela vai dando um zoom com o mouse, tá? Porque às vezes a visualização estava fora ali, tá bom? Então, quando eu pego nessa laje, o que eu tenho aqui? Aquela espessura de 10 centímetros, tá? O tamanho foi aleatório, eu só fiz clicar num canto e no outro. Eu disse que até fazer um de 10 por 5, mas não botei a medida. Eu vou até dizer como é que a gente faz. Não? A gente pode o meu tá mais tá só aí tem
Gente, vamos lá, tá bom? Partindo aqui, ó. Se eu tenho um elemento pronto e eu quero mudar esse elemento, eu posso selecionar, entrar novamente aqui e o que eu mudar, muda só naquele elemento que está selecionado, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, dentro do modelo, eu vou mudar isso daqui para uma pintura. Aqui, ó, na parte do modelo, né, aquilo que eu falei, eu posso alterar, clicando aqui nesses ícones, ó, a superfície de topo, a superfície das bordas e a superfície da base, da parte de base. Se eu quero que seja tudo uma coisa só, eu clico aqui nessa correntinha que ela trava tudo. Mas se eu quiser que seja cada um diferente, eu venho e coloco. Eu vou até colocar aqui, ó, 3 superfícies diferentes aqui, para a gente visualizar. Então, no topo está essa, na borda está essa, embaixo está outra. Então, a gente tem como colocar, assim, por exemplo, uma parede. Para um lado, a parede da sala, vamos dizer que seja uma cor, e dentro do quarto ela seja outra cor. A gente aplica materiais diferentes para cada lado, tá? E estando aqui no 3D, assim, como é que eu manipulo, tá? Para vocês já mexerem aqui com certa facilidade. Eu posso dar um zoom com o scroll do mouse, tá? Eu posso clicar com o scroll, ó, clicando, ele fica o mais, o pan, né? Aquele panzinho igual da mãozinha. E para orbitar, eu posso clicar na tecla Shift e no scroll do mouse também. Ou outra possibilidade é o O, no teclado, que é o orbitar. E aí, com o botão normal do mouse, eu posso ir orbitando, tá? E vindo assim. Como é que tira? Vocês estão com tela azul, não é? É chato, né? Essa tela, ela representa como se fosse a nível 0 do pavimento. Mas eu também não gosto, não. Eu venho aqui, ó, visualização do plano de edição. Certo? Aí tira. Tá bom? Ok? Visualização do plano de edição. Lá em cima, ó, viu? Tá? Então, gente, eu posso ficar migrando do 3D para o 2D. Então, voltando aqui para o 2D. Eu fiz essa laje, tá bom? Ó, inclusive, ela mudou. Por quê? Porque eu mudei o material de construção. E a representação naquele outro material era daquela forma, não eu mudei, tá bom? Olha só. O que eu posso, como é que eu faço para
fazer realmente uma laje ou qualquer coisa, uma medida correta, uma medida precisa, né? Eu posso, né, pegando aqui a mesma laje, eu posso, ó, sendo retangular, eu posso também clicar. Dá para ver que aparece uma etiquetazinha aqui na lateral, que é a dimensão 1, dimensão 2. É o tamanho em metros disso daqui. E eu posso só começar a digitar. Vamos dizer 10. Aí com a setinha, eu passo para baixo. 10 por 7. E dou um enter. Ela vai fazer 10 por 7. Tá? E dá para editar. Porque já tá assim. Vou só medir aí, medir, tá bom? Aí eu clico num canto, clico no outro, ó. Ela dá a medida também, ó. Aqui e aqui. Fica essa etiquetazinha aí, tá bom? Do lado dá algumas informações, como os ângulos, tá bom? E ela dá essas informações. Volta para o 3D, volta para o 2D, que é lá na planta, tá? E aí lá você pode editar, tá? Agora, como é que eu edito, né? Tendo algum elemento já feito, para editar, a gente clica na borda do elemento ou em um dos vértices do elemento. Nessa borda vai aparecer sempre, ó, essa barrinha aqui, essa paleta, que tem algumas opções. Então, eu posso criar um vértice novo, ó, que esse primeiro aqui onde seria o novo vértice. Então, eu posso clicar aqui em qualquer ponto, ele cria esse novo ponto. E esse novo ponto, agora, eu posso arrastar. Tá? E eu posso clicar e criar uma outra forma. Outra possibilidade, ainda na borda, eu posso bolear, né? Eu posso curvar uma borda. Ó. Tanto um lado, tanto outro. Então, clica na borda e tem essa possibilidade. Tem essa outra parte aqui de curvar, mas utilizando a tangente aqui, ó. A gente dá esse ângulo, tá bom? Ao invés de dar o arco, dá o ângulo. E aí nós temos aqui esse outro, que é o afastar reto. Ele parece muito com o offset, ou então até como um pisco assim, lateral, ó, que a gente vai levando aqui, ó, quando eu clico, eu arrasto, e eu posso dizer a distância. Eu quero 1 metro a mais nesse ponto. Dou um enter, ele cresce, ó, vou afastando aqui para cá. Dou um enter, ele vem para cá. E funciona também com partes curvas, ó, certo? Esse aqui, ó, o afastar aresta. Tá funcionando aqui. Depois vocês exploram, gente. Estou mostrando aqui tudo, aí vocês vão conhecendo, tá bom? E tem o vizinho a ele, que é afastar todas. Então, eu posso tanto aumentar como diminuir aqui, ó, todas ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho ainda a possibilidade de adicionar polígono. O que é o adicionar polígono? Eu posso pegar, eu vou dizer, não, eu quero aumentar esse retângulo aqui. Posso fazer isso. Você está adicionando um polígono, eu posso fazer um retângulo desde que eu clique, que parta daquele ponto. Eu não posso vir aqui, ó, e fazer aqui para aumentar, porque está fora do contorno dele. Tá? Mas eu posso adicionar dessa forma. Ok? Posso retirar polígono, que é esse daqui, ao subtrair, que eu posso fazer um retângulo e ele subtrai. Inclusive, essa subtração pode ser interna. Certo? Tá dando para entender, gente? E nessas internas eu consigo fazer a mesma coisa. Eu posso arrastar, ó, tá? Posso bolear. Então, não importa a borda. Se é alguma coisa interna ou externa, a gente pode ir fazendo assim. Bem, e aí aqui a gente clicando no ponto, a gente tem algumas opções. Tem a parte de quê? Rotação, ó. Tem como rotar, ó, mover ele todo, ó. Existe uma diferença, gente, desse primeiro aqui, ó, que é para mover o ponto, e esse de baixo, que é para mover o elemento todo. Tá? Ok? Aqui a opção de chanfrar ou boleado, que eu dou um boleadinho nessa. Mais difícil. Tá bom? Posso inclusive bolear.
dimensão. Aquilo ali eu fiz por aqui, ó. Clicando em uma borda, eu fui nesse daqui que é o afastar, né? Aí eu estico. Logo lá no início, quando eu fui criar, né? Quando a gente está criando, aí eu só antes de dar o último clique, eu 10, tá? É possível também, gente, né? Bem, então, a partir de um elemento, você pode criar outro. Tá? É possível também eu fazer os métodos de geometria. Só explicando, a gente partiu do retângulo, mas tem esse retângulo que você faz assim em diagonal. Tem esse outro que também é bastante útil, que eu dou o tamanho de um lado. Vamos dizer que eu quero fazer aqui, ó, um retângulo, mas quando está inclinado. Eu dou aqui, vai ser 5 metros para cá e daqui para cá 10. Então, é essa parte aqui, tá bom? E esse primeiro aqui, ó, que é esse método de geometria poligonal, tá? A gente fica livre, ó. Você vai desenhando qualquer formato. Até clicar no primeiro ponto e ele fecha. Tá? Então, temos essas possibilidades. Inclusive, ó, quando eu estou modelando aqui, ele também tem essa paleta que a gente pode desenhar reto, ou eu mudo e vou desenhar curvo, tá bom? Aqui é interessante porque ele já fica com arcos importantes, tá bom? Tá? Como é que eu vejo isso tudo aqui, ó? Vou lá no 3D, né? E tá tudo aqui, ó. Se eu desenhei no 2D, tá aqui. Tá? E em qualquer um, independente do formato, eu posso editar. Inclusive, gente, eu posso editar no 3D. Então, aquelas mesmas possibilidades que eu tinha lá no 2D, eu tenho aqui também, ó. Daqui eu já posso ir vendo, ó. Posso explicar, posso olhar, tá? Posso pegar um ponto desse e mover. Tá? Então, pelo 3D também a gente consegue, posso retirar aqui um polígono. Ok? Então, pelo 3D ou pelo 2D a gente consegue essas mesmas edições. Certo? Deu para ter uma ideia aí, gente? Tudo? Ok, vou fazer aqui umas paredes, tá? Então, aqui parede. E aqui em parede, só para vocês entenderem que assim, a maior parte desses elementos funciona de uma forma muito semelhante. Eu clico no elemento, na ferramenta, eu configuro como eu queira, tá bom? Configuro como eu quero e desenho aqui. E todos esses outros parâmetros são configurações de materiais de construção, de altura, são coisas que já tem naquela caixa, mas são alguns de configuração mais rápida. São que são bastante usados e a gente pode vir aqui e já configurar por aqui sem ter que entrar aqui dentro, tá bom? Mas aqui na parede, aí você observa que parâmetros ele me oferece. Então, eu tenho como editar a parede para ela ficar vinculada aos pisos, tá? Essa parede ela começa no cimento e termina lá na cobertura. Então, automaticamente ela já vai pegar a altura que está pré-configurada entre os pisos. Ou eu também posso criar ela na altura que eu quero. Vamos dizer que seja uma parede de um balcão de cozinha. Eu vou lá e digo, não, ela não está vinculada nesse piso, ela tem 1,10 m, pronto, tá? Então, falando aqui um pouquinho da parede, os outros elementos a gente vai testando depois, tá? Para a gente agilizar aqui nossa aula. Então, aqui nós temos, como eu falei aqui no início, 2 pisos. E esses pisos, né, eles estão já com uma pré-configuração de altura entre eles, tá? Como é que eu vejo essa pré-configuração? Aqui embaixo tem definições. Eu clico nele, em qualquer um deles, em definições, ou com o botão direito, definições. Isso. Aí eu tenho o quê? Um pavimento terra e um pavimento de cobertura. Se eu quisesse mais pisos, eu poderia adicionar acima ou mais pisos abaixo. Né? Se quiser fazer subsolo, poderia ter um nível, que seria nível 0 e um que tem para cima e tem para baixo. E aqui nós temos, ele está na elevação 0, que é o térreo. E eu estou com uma pré-configuração aqui de que desse pavimento aqui, a cobertura, eu tenho um nível de 3,15 m, tá? Então, o nível lá da cobertura, naturalmente, o nível 0 já vai ser 3,15 m.
Mas vamos dizer que eu tivesse outros pisos. Vou colocar aqui um acima da cobertura. E aí eu digo, aqui a altura para o próximo, e aqui que está acumulando é a altura em relação ao nível zero. Tá? Então, para a gente entender o que é a elevação, que é o acúmulo a soma das alturas entre os pavimentos, é a altura em relação ao nível zero, e aqui a altura é absoluta de um piso ao próximo, que ela pode mudar. Então, vamos dizer que eu vou alterar aqui do térreo para a cobertura, eu vou deixar 3. Da cobertura para esse outro, que eu nem renomeei, mas eu poderia colocar aqui outro nome. Por exemplo, se eu tivesse uma caixa d'água que estava acima ainda lá da cobertura, eu poderia dizer caixa d'água. Tá? Dava um nome e eu dizia. Caixa d'água só tem o quê? 2,30. Vamos dizer, aí eu digo 2,30. Tá? E aí aqui ó, já ficou 5,30, que é a soma, né, do 3 com 2,30, é o nível lá da caixa d'água. Ficou 5,30, tá bom? É só um exemplo. Tá? Mas eu não vou precisar criar nenhum piso novo. Aí eu vou clicar aqui ó, em apagar piso, que é para apagar aquele que eu criei, mas vamos deixar 3 metros aqui para cobertura, tá? Eu dou um OK. Então, quando eu vou lá para a parede, na parede é um elemento que está vinculado a essa informação. Então, eu venho aqui na parede e eu tenho aqui, ó, ela está iniciando aqui o piso de origem, onde é que ela começa e onde é que ela termina. No nosso caso aqui, eu estou dizendo que ela começa no térreo e está terminando na cobertura. Se tivesse vários pavimentos, eu diria, ela começa no térreo, mas ela vai até o pavimento 3. Poderia ser uma coberta numa parede contínua, tá bom? E aqui eu digo sim, também. Essa parede, ela pode começar tanto, pode estar deslocada em relação ao piso também, certo? Em relação ao piso térreo ou como em relação ao piso superior. Aqui ela está até meio que rebaixada, 15 centímetros. Eu vou deixar ela no zero aqui desse pavimento. E no zero aqui, está vendo que ela ficou com 3 aqui, que é a altura que está configurada lá, que a gente não mexe. Mas eu também posso dizer que ela vai ser um pouco mais alta, tá bom? Mas vou deixar desse jeitinho aqui só para a gente ver as interferências. E aqui eu também configuro o que material ela vai ser, a espessura dela, tá bom, gente? Ela, inclusive, ó, todos esses elementos tem aqui uma estrutura, que a gente vai ver aos poucos. Coloca nessa estrutura básica aqui, ó, nesse primeiro, tá? Nesse primeiro. Aí a gente tem aqui, ó, alguns padrões. Deixa esse genérico mesmo aqui. E aqui a gente tem como criar as paredes. A gente tem esse primeiro padrão aqui, que é a reta, que eu estou deixando uma espessura de 15. Hã? Clica aqui nesse primeiro ícone, ó, tá? Nesse primeiro ícone. Gente, lembram que eu falei um pouco de LOD? O que é o LOD? Na aula passada, foi até uma certa definição que está ficando difusa, né? As meninas também falaram de LOD na aula passada, que é a quantidade de informação que você atribui a um modelo, né? Então, muitas vezes, assim, no estudo de viabilidade, você tem um LOD baixo, você tem pouca informação. Vamos dizer, eu estou no disciplinar, eu não defini ainda naquele nível se a parede vai ter um revestimento cerâmico, se vai ter um revestimento, se vai ter uma pintura. E aí, geralmente, a gente configura ela com padrão 15 centímetros, né? Mas é comum que o quê? Depois a gente decide, é uma parede interna, vai ter um bloco de gesso, vai ter só cético. Se é uma externa e vai precisar de uma impermeabilização maior, de alguma coisa, aí você já trabalha com um bloco de 14 centímetros, de 9, depende do tipo, né? Então, assim, mas muitas vezes no estudo preliminar a gente não tem essa definição ainda, e também com aquele padrão básico de 15 centímetros. É isso, então é como se fosse a quantidade de informações. Aqui eu tenho uma parede básica, aqui eu tenho uma parede já composta, onde eu configuro cada camada, o núcleo, o reboco, o revestimento, o impermeabilizador, tudo que eu vou, né, adicionando essa parede, eu posso adicionando aqui. Mas aí, como a gente está falando, tem isso para a gente entender como funciona. Você tem uma parede básica com espessura de 15, ou você pode usar a espessura que você queira. E aqui tem algumas opções, se ela é inclinada, se ela tem variação de largura na base e no topo, tá?
Mas assim, para a gente começar. E aqui a mesma coisa, gente. Quanto importa é a representação dela em plantas, depois a gente aprofunda. E no modelo, como é que ela vai receber, como é que ela vai estar configurada nessas superfícies. Que aí, aqui ela está como um branco. Eu vou botar até também cores diferentes para vocês entenderem que tem as opções de mudança, né? Em um lado, em outro, na frente. Vou dar um OK. E aqui, gente, as opções de geometria. Que, da mesma forma que a gente fez a laje, agora aqui eu tenho como fazer uma parede reta. Ó, quando eu tenho uma setinha assim, gente, sustenta os 3 segundinhos que ela mostra outras opções aqui dentro. Tá? E aí eu tenho uma parede única, eu clico num canto e no outro. Essa aqui, ó, ela é uma parede reta, mas continua ativa até eu dar um clique duplo. Ou então, até eu fechar o polígono. Certo? Aqui eu já consigo fazer 4 de uma vez. E aqui da mesma forma, 4 seguindo aquele princípio. Aqui eu tenho como fazer paredes curvas. Fazer arcos. Tá? Aqui são arcos de 3 pontos. 3 pontos. Ok? 3 pontos ele fecha. Mas eu também, depois ela pronta aquelas mesmas opções. Aqui, gente, não dá para perceber que ela tem uma linha azul mais forte? É a linha de referência, tá? Quando eu clico aqui na borda, eu tenho aquelas opções muito semelhantes aos outros elementos. Criar um ponto a mais, fazer uma curva, tá? Então, a gente, depois de editar, também pode configurar. Vou lá no 3D para mostrar como funcionou. Olha só, são meus conjuntos de paredes. Inclusive, eu estou com esse participante que não está ativo, depois eu adiciono. E aí? E todas estão, gente, com a altura de 3 metros. Se eu chegar aqui, lá nas definições e mudar agora o meu curso para 10 metros de altura, vou fazer um exagero aqui, um para o outro 10 metros. Olha só, todas vão mudar porque elas estão vinculadas àquela informação, tá? Da informação. Por isso que, assim, aqui no BIM, a gente fala o I, que é o da informação. Então, uma coisa está vinculada à outra. Mas eu posso desvincular caso seja necessário. Eu vou botar só aqui os 3 metros de novo. Né? Como eu falei, eu posso fazer uma parede mais baixa. Tá? Se eu entrar aqui e disser que ela vincula na geometria, eu vou dizer que ela não está vinculada e eu fico livre para dizer a altura dela. Porque eu só tenho 1 metro. Ela fica com 1 metro de altura. Tá bom? Então você tem essa liberdade para dizer a altura dela também, né? Como você quiser. Tá bom? Só mais uma última coisa que eu deixar vocês me escreverem um pouquinho e a gente também começar a nossa atividade, de verdade. Tá certo? Eu tendo um elemento como esse, né? Uma laje, eu posso fazer outro elemento partindo desse daqui. Então, se eu for fazer paredes aqui nesse contorno, veja que quando eu vou fazer aqui a parede, eu posso aproximar aqui de um ponto, ele fica assim, um vizinho. É tipo o snap do AutoCAD. Né? Ele reconhece os midpoints, os pontos centrais, ó, os midpoints, tá bom? Então, se eu clicar aqui, ó, vou pegar aqui, essa opção aqui. Eu posso vir clicando nesses pontos e ele já vai fazer, e aí já vai ficar, né, aqui, assim, com a laje aqui, ó, com as paredes aqui, tá? Isso e aí eu posso ir fazendo em todos esses pontos. Agora, tem uma ferramenta que geralmente é muito útil, que é a vara mágica, tá? Vou falar aqui rapidamente, mas a vara mágica, basicamente, ela copia uma forma. Então, se eu quero fazer as paredes nesse contorno, eu não preciso redesenhar novamente por cima, seguindo aquele princípio de sair mudando a curva.
Se eu clicar ó, com o botão direito, com a barra de espaço, eu sustentar a barra de espaço, ó, em cima da forma, ele já reconhece e aí já fica o sinal assim, tá vendo? Como se ele fosse fazer. E aí eu dou um clique, ó, e ela faz já seguindo aquele contorno, tá? Olha só. Então, muitas vezes é melhor a gente começar a desenhar piso e fazer as paredes depois seguindo esse piso. Tá bom? Ó, e como eu falei, pelo 3D também dá certo. Tá? Olha só, gente, só mais uma coisa. A gente vem aqui, ó, vamos dizer que esse aqui é o piso, né? Mas, como eu falei, é porque ele está vinculado ao pavimento de terra. Mas se eu vier aqui e disser que é na cobertura, aí ele, ó, ele já muda. Lá pra cima. Por isso que a gente tem que ter cuidado de configurar cada coisa para ver onde é o local dela mesmo, tá bom? E é claro que muitas vezes também a gente precisa mudar, clicar, selecionar e editar, tá bom? A altura. Até aqui, gente. Tudo bem? Hã? Deu? Não, mas agora vamos fazer isso. Eu só expliquei isso aqui para vocês entenderem um pouco como é que se manuseia, como é que se configura, tá? E como é que a gente vai colocando essas coisas aqui. Mas agora eu vou seguir um fluxo de trabalho como se fosse mesmo um projeto de uma reforma, tá? E aí a gente vai ver aqui já já, tá bom? Vou deixar vocês me ensinarem aí 5 minutinhos só enquanto eu bebo água. Retomando aqui, tá? Então, assim, para apagar as coisas, né? Como é que eu também faço para selecionar um elemento, para apagar, né? Eu posso tanto clicar em um, como eu já mostrei, deletar. Se eu quero mais de um, eu clico em um, sustento o shift e vou adicionando os outros, ó. Certo? E aí deleto. Ou eu posso fazer um retorno de seleção, tá? Igual no CAD. Clico em algum ponto, ó, onde eu clicar no outro ponto, tudo que está dentro dessa janela, ele seleciona e a gente deleta. E também funciona daquela forma do CAD. Se for da direita para a esquerda, tudo que está aqui dentro dessa janela, ele seleciona. Ó, mas o que está fora da janela, ele não seleciona. Veja que assim, o que encostou ou que está dentro da janela, né, o que foi o que a laje e essas paredes, eu deleto, o restante não. E se for da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, o que eu encostar, eu selecionar, deleto. Da direita para a esquerda tem que estar tudo dentro. Ó, porque senão, mesmo aqui encostou, ele não pega. Tá bom? Então, é algo semelhante ao que acho que vocês já estão um pouco adaptados. Tá? Bem, gente, então a ideia de hoje é a gente partir como se fosse assim, de um levantamento. Tá? Muitas vezes, quando a gente faz o levantamento de obra, a gente faz aquele desenho do CAD, que às vezes é mais rápido. Não que a gente não possa pegar o levantamento e já começar a modelar a partir das nossas medidas que a gente pegou lá. Mas seguindo esse fluxo, que é um fluxo muito usual do escritório, principalmente quando a gente trabalha com planta topográfica, por exemplo, muitas vezes os topógrafos entregam para a gente um levantamento em CAD, né? Com as curvas de nível. Então, assim, a gente pode importar esses arquivos do CAD, trazer para cá como se fosse uma folha, para poder ir cobrindo e modelando por cima. E aí foi o que eu fiz. Eu já trouxe para cá como uma folha de trabalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aqui, ó, tem o nome folhas de trabalho no navegador de vocês, acharam? Ó, dentro das folhas de trabalho, quando eu clico aqui no botãozinho, ele tem aqui duas folhas. Tem o levantamento. Quando eu clico, ó, eu tenho aqui uma casinha pequena, tá? Olha só. Ok? Encontraram aí? Isso aqui, gente, só são linhas. Veja, quando eu clico em cima, ele diz aqui, ó, linha, polilinha, arco, tá bom? Ó, polilinha, tá? Só é linha. Se eu quisesse desenhar aqui,
eu seguiria aquele mesmo princípio. Se eu quiser uma linha, polilinha, eu também tenho ó, essa mesma opção de desenhar retângulo, desenhar as mesmas coisas, mas sendo linhas, sem ser elementos, tá? E também as mesmas opções de edição. E a partir de uma linha dessa, tendo um desenho, eu também posso usar a varinha mágica para poder, tá? Subir, exatamente. Mas, ó, vou deletar aqui. Isso daqui é como se eu tivesse desenhado no CAD e o que foi que eu fiz? Arrastei para cá, o CAD, tá bom? Eu não tenho essa plantinha no CAD, mas funciona dessa forma. Eu posso clicar aqui em cima, ó. Nova folha de trabalho. Eu posso dizer aqui, ó. Não precisam fazer, mas só para dizer assim, como é que eu cheguei e já tem essa ponta aqui dentro? Como é que eu faço para trazer para cá, tá? Então, eu tanto posso abrir uma folha nova e desenhar do zero, tá? Como eu posso criar uma folha nova aqui, ó, botão direito, nova folha de trabalho independente. Ela fica, aí eu posso dar um nome, tá aqui, folha teste. E um número, aí ela coloca aqui. E aqui eu posso começar a desenhar qualquer coisa. Como se eu tiver um arquivo do AutoCAD, eu só pego o arquivo aqui, para eu ter trazido aqui, mas vou abrir aqui o AutoCAD só para fazer esse exemplo para vocês, tá? Para vocês verem que assim, a gente consegue trazer com muita facilidade aqui elementos de lá para cá. Então, se eu tenho uma planta, posso só arrastar para cá, tá? E ele converte, traz inclusive as leis, traz tudo, tá bom? Mas muitas vezes a gente precisa fazer planta e a gente parte daquela base da prefeitura, né? Planta aquela quadrícula da prefeitura. Então a gente só arrasta para cá e pode começar a modelar, a desenhar dentro, tá? Então eu vou fazer aqui um arquivo novo. Aqui no caso. Eu vou fazer umas linhas aqui, tá? Né? 10. Fazer só isso aqui. Tá bom? Vou fazer só pra gente entender. Vou salvar isso daqui. Um teste. Ok, e vou fechar. Importante que o arquivo esteja fechado. Pronto, e estando aqui, ó, criar aquela folha de trabalho nova, é só pegar mesmo o arquivo, que é aquele arquivo teste, arquivo teste do AutoCAD, e só arrastar daqui para cá, tá? Ele dá a unidade de medida, que no caso é 100 metros, coloco aqui, ó, colocar. Aí tá aqui. Veio o CAD lá para cá, tá? Então, tá como ele vem a princípio, ó, como se fosse um bloco, tá bom? Mas a gente tem como, assim, eu já consigo modelar a partir disso daqui, dessa base, eu consigo também, ó, explodir. Pode explodir. Pode levar uma vista também? Pode levar qualquer desenho, exatamente. Qualquer desenho de CAD, não importa se é em planta ou se é em pista, tá bom? Traz. E aí você vai usar isso como uma referência. É isso que eu quero mostrar agora para vocês, tá bom? Então, vou deixar até esse teste aqui para a gente entender. Então, vejam só. Aqui eu trouxe essa plantinha desse levantamento aqui, tá? E eu, inclusive, trouxe também uma proposta. A gente vai fazer isso para vocês, mas vamos seguir esse fluxo aqui. Eu trouxe aqui a proposta. Tá vendo que é uma ideia inicial de layout, de mudança? Veja que a coisinha aqui, ó, estou propondo mudança, tá? Então, a gente vai fazer uma plantinha de reforma, construção, demolição aqui, para poder tirar isso aqui, tá? O restante vai permanecer porque a gente não perder muito tempo, a gente entender, né, disso tudo, mas eu trouxe esse desenho só para a gente já seguir nas medidas certas. Bem, e aí, que casinha é essa? Ó, vou mostrar aqui para vocês, né? O 3D dessa casa, colocar assim o teto, mas é isso aqui.
É como se fosse uma casinha no campo. Uma coisa bem, uma garagem, uma sede por aqui, aí aqui tem a parte da cozinha, uma sala para estar, tá? E aí para cá só um quarto, ó, com closet, no banheiro aqui, e aqui no banheiro assim, um lavabo para cá, tá? E aqui nas portas que dão acesso para essa grande varanda. Aqui na frente, vamos ver se fosse ampliar, fazer tudo, no deck, enfim. Mas só para a gente ter um espaço mais reduzido para trabalhar. Mas funciona da mesma forma se fosse um apartamento, se fosse qualquer carro, tá bom? Então, como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente chega nesse ponto? Então, aqui eu tenho a planta baixa, tá? E a gente vai ver como é que agora eu começo a modelar aquilo dali. Eu tenho aqui o levantamento. Vou lá para o meu piso na planta de ferro. E para eu começar a modelar, eu vou ativar essa planta aqui como se fosse um papel vegetal. Para a gente cobrir isso assim. E aí nós temos aqui essa ferramenta, que é a ferramenta de rastreamento. Eu vou clicar nela e ela meio que assim, ó, mostra. Eu não consigo mexer, ó, não consigo selecionar. A não ser que eu vá lá e sim, eu consigo mexer. Né? Vamos dizer, eu vou deletar essa projeção aqui da coberta. Quando eu volto para cá, ele já. Eu peguei o levantamento. Vou vir aqui, ó, vou deletar aqui, ó, só para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu volto para cá, vamos daqui também. Se eu quiser editar, tem que ir lá na folha de trabalho, tá bom? Eu não posso, aqui eu não consigo mexer, eu só consigo pegar os pontos, porque aí ela fica ativa os pontos, e aí eu vou modelar a partir do que tem aqui. E eu tenho como dizer o que eu quero ver como referência, porque eu só marquei aqui, ó, rastreamento, aí veja que ele já veio para aquela ponta da proposta, mas eu quero a ponta do levantamento. Então, como é que eu digo o que eu quero ver aqui embaixo? Nós temos o seguinte, nós temos como vir aqui na setinha aqui do rastreamento e escolher a referência. Então, eu posso vir aqui, ó, procurar o rastreamento de referência e eu posso dizer, ó, de tudo aqui eu posso ver, inclusive coisas que são em vista, tá bom? E, no caso, eu vou pegar aqui, ó, a folha de trabalho, levantamento, e dar um ok. Aí me mostra agora do levantamento. Quando eu estou trabalhando pavimento, eu quero térreo superior, mas aí eu preciso ver o que está no térreo para poder passar a parede em cima, ou se não tem parede, eu passar uma viga, alguma coisa assim. Aí eu digo que eu quero ver o piso de baixo, tá? Mas uma forma prática é o seguinte, estando o rastreamento ligado, eu clico no que eu quero e eu digo que eu quero que isso seja, que vá servir como rastreamento. Como, por exemplo, a folha aqui do teste do AutoCAD, que eu acabei de trazer. Eu clico com ela, com o botão direito, eu digo mostrar como rastreamento e referência, tá? E aí ele me mostra, ó, aqui ela, tá bom? Pelo laranjinha, eu posso clicar, ligar ou desligar, ativar ou desativar aqui a visualização, tá? Então, como eu quero do levantamento, botão direito no levantamento, mostrar como rastreamento e referência, tá bom? Meninos, vocês que chegaram agora, vão fazer o seguinte. Clica aqui, ó, pavimento térreo, tá? Pode apagar tudo que você quiser, laje, parede, tá bom? E vocês vão clicar nesse ícone aqui, ó, rastreamento e referência, tá bom? Só clicar nele, tem que ser na setinha, para ativar. Ele vai mostrar uma planta aí em laranjinha. E agora vocês vão fazer o seguinte, vem aqui, ó, dentro de folhas de trabalho, tá? Tem que... Aqui em folhas de trabalho, clica com o botão direito, né, em cima de levantamento, mostrar como rastreamento e referência. Tá? E nisso, gente, cada vez que a gente vai mudar, eu quero ver como é que está a coberta, para ver o tamanho do beiral, para calcular alguma coisa que está embaixo. Enfim, o que você for precisando visualizar para tomar uma decisão, você só precisa, eu quero ver se eu tivesse uma coisa aqui na coberta. Clica aqui e diz, mostrar como rastreamento e referência. Aí você fica vendo, né? E aí vai auxiliar em algumas coisas. Então, o que, é que a gente pode começar a fazer? Vamos começar a fazer
as paredes aqui da casa, depois a gente pode fazer o piso. Lembrando que não tem uma ordem precisa. Eu posso começar pelo piso, pelas paredes. Só não dá para começar por portas e janelas, porque são elementos que estão vinculados às paredes, certo? Mas geralmente, assim, até pela cobertura eu poderia começar aqui, tá bom? Porque aí depois tudo vai se limitando, tá? Então, olha só, como é que eu vou fazer aqui? Vamos trabalhar aqui com paredes de 15 centímetros, mas vejam que nós temos até aqui umas paredes diferentes, de 25 centímetros, essas paredes aqui e essas aqui, essas externas aqui, tá bom? Mas aí é bom que a gente aprenda a configurar, tá certo? Então, o que é que eu posso fazer? Clicar aqui na parede, tá? Parede. Como? É só clicar de novo aqui, ó. Aqui você ativa ou desativa. Aqui o rastreamento indicativo. Certo? Pronto, primeiro deixa ele ativado. E depois clica aqui em levantamento do botão direito e mostrar como rastreamento de referência. Essa está direto? Agora aí eu poderia ver no próprio. Aqui, estou com o levantamento aqui ativo. Aqui sim, ó, veja que eu consigo mexer. Tem uma linha a mais. Tá bom? Tá? Ali, como eu falei, eu estou no pavimento. Eu não consigo mexer no que está lá no rastreamento. Mas se eu estiver aqui, e estando aqui, eu quiser ver esse aqui, eu posso ver. Certo? Eu já vejo mais ou menos o que mudou, tá? Mas é isso. Aí quando eu volto para cá, veja, continua o rastreamento que eu tinha ficado aqui. Tá bom? Mas aqui, posso tirar aqui o rastreamento dessa aqui e pronto aqui. Como? Essa é uma cobertura. É uma plastibanda, nem modelei aqui, tá bom? Para a gente ficar mais do essencial. Então, é o seguinte, eu vou começar pelas paredes, tá? Como é que eu faço aqui? Eu tenho parede, tá bom? Ferramenta parede. E, como a gente já sabe, eu vou entrar aqui nas configurações da parede, tá bom? E eu posso configurar essa parede aqui como sendo uma parede, ela tem 15 centímetros, eu posso medir, tá? Também, ó, essa parede aqui, tem a ferramenta aqui, medir, ó, é M no teclado. Veja que, assim, vocês podem ir vendo, gente, que cada ferramenta dessa, entre parênteses, aparece o atalho dela. Todos esses atalhos são editáveis, eu posso mudar também, tá bom? Esses números. Então, eu tenho aqui essa parede aqui de 15, e essas aqui, ó, só essa aqui de 25, tá bom? De 25 centímetros. Eu posso só criar duas paredes básicas de 15 e 25. Como eu também já posso até colocar paredes com reboco, já com reboco, né? Porque a gente vê já um pouco do que é o padrão de filmadas, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, na parede, vou acessar aqui as configurações dela. E aqui, ó, eu até posso dizer uma parede genérica de 15 centímetros. E aqui em modelo eu posso só dizer que ela vai ser branca, tá bom? Vou colocar aqui como branco polido e vou botar o cadeado para ficar tudo igual. Mas eu posso também vir aqui e dizer que eu tenho, o que eu tenho aqui de parede. Vou falar, vou criar uma parede convencional de 15 centímetros, tá bom? Vou dar um OK. E agora eu posso ir só fazendo a parede, ó, gente, ele pega, né, ele aceita os endpoints e os midpoints, tá bom? E é o seguinte, ó, eu estou desenhando uma parede, eu cliquei nesse ponto e ela começou a desenhar daqui para cá. Mas se eu pegasse nesse ponto daqui, ó, veja que, assim, ela fica para cima. Tá vendo que tem uma linhazinha mais escura? Essa é a linha de referência. Então, é a partir de qual ali fica sendo a parede vai ser modelada.
Isso é importante porque nós temos face interno e face externo. Então, eu preciso saber, quando eu vou aplicar um material, eu tenho que dizer, é na face interna ou é na face externa, tá bom? Então, a gente tem que, eu tenho como dizer que essa parede ela vai ser modelada a partir da face externa. Então, onde está escurinho vai ser a face externa. Eu posso modelar tendo a face interna, o que muda é a localização, embaixo, em cima, e também pelo centro. Eu tenho como fazer uma parede assim pelo centro também. Vou pegar e fazer mesmo a parede aqui, pela face externa. E eu vou começar aqui, no fundo aqui, tá bom? Vejam que também assim, eu tenho como mudar isso com facilidade com a letra C, ó. A letra C, ela vai mudando antes era o quê? 28, que mudou o C, tá bom? Uma coisa, gente, desconsiderem todas as portas e janelas. Passe a parede de ponta a ponta, tá bom? Então, eu vou fazer essa parede daqui para cá. Eu vou fazer uma parede única, então, clico aqui, né? Estendo para uma parede daqui para cá. Aí, vou fazer essa parede também daqui para cá, tá? E vou só clicando. Essa daqui eu vou fazer já com essa que eu já grudo, porque eu faço daqui até aqui. E depois, sim, gente, ó, pode cruzar, tá? Cruza a parede, não precisa ser de um ponto. Então, se eu tenho uma paredinha aqui e for fazer essa outra, passa direto. Porque ela já quebra automaticamente, tá bom? Onde tem esses cruzamentos aqui das paredes. Então, eu vou vir daqui pra cá. Vou vir daqui pra cá. Daqui pra cá. Aqui. Ó, aqui vou passar direto daqui pra cá. Aqui, daqui pra aqui. Já fiz as minhas que são todas. Minhas paredes de 15 centímetros. Eu vou fazer as de 20 da mesma forma. Vou pegando parede aqui, aí eu vou só modificar aqui para 25 centímetros e vou fazer daqui para cá, uma direto daqui para cá, uma daqui para cá. Ok? Essas daqui eu só pré-configurei para 25 centímetros. Vamos incluir aqui as portas, tá, gente? Então, fico aqui, ó, em porta. E acessando aqui as propriedades da porta, tá? O que eu tenho? Eu tenho uma espécie de biblioteca interna de padrões de portas. Isso daqui, gente, é como se fosse alguns padrões existentes, mas existem tantos parâmetros de configuração que a partir de uma porta dessa a gente consegue gerar várias outras só mudando as suas configurações. Não quer dizer que ela vai ficar desse jeito, tá? E é por isso que, assim, às vezes a gente acha que tem muitos parâmetros, mas nem tudo tem que configurar todos. E aí, eu vou já falar um pouquinho sobre os favoritos também. Depois que você tem, por exemplo, a gente às vezes lá no CAD não tem o bloquinho da porta de 60, de 70, de 80. Aqui a gente também pode pré-configurar as nossas portas e favoritar. Quando a gente for para uma porta de 60, de 70, que ela é branca, já está lá com o tamanho do alisado do forramento, a espessura da porta, o tamanho dela toda configurada, e eu não preciso ficar dando esses dados aqui. Mas vamos ver como é que a gente configura. Então, eu tenho aqui, ó, uma porta de abrir. Aqui, ó, fica uma pastinha com todos os padrões de porta. Tem porta de abrir, porta de correr, porta aquela de rotação, pivotante, tá bom? Sanfonada. Tem só o vão vazio, tá bom? Sem apoio, é só o vão, ok? Algumas substituições. Então, assim, você primeiro identifica qual é o objeto mais próximo do que você precisa. Então, aqui a gente tem das portas de abrir, tem essa porta, né? A porta aqui. Mas tem porta com bandeirola nas laterais, tem porta com bandeirola superior também, só em um lado, tá bom? Tem porta dupla, tá? Mas o que a gente precisa é uma porta simples de abrir, tá bom? Quais são os parâmetros que a gente tem? Largura, altura. E também tem um parâmetro aqui, ó, que é a altura da soleira, que é como se fosse a altura do peitoral, mas não se aplica nessa porta.
portas, né? Mas eventualmente tem alguma porta que você precisa elevar, né? Geralmente porta de laje de segurança, de lado de teto, tá bom? Você tem que ter uma elevaçãozinha, então aí você pode botar um pequenininho, mas é algo menos usual. A princípio é isso. Então eu vou botar aqui essas portas, eu nem sei que tamanho é, porque eu ter medido antes, mas eu posso editar depois também com bastante facilidade. Mas eu acho que essas portas aqui devem ser de 80. Deixa eu ver aqui, ó. 80 por 2,10, tá? E, além disso, eu tenho um monte de parâmetros aqui. Um monte de parâmetros da peça. Muito. A gente acha que aqui não tem nenhum objeto, tá? Então, assim, eles são parâmetros muito flexíveis que permitem a gente mudar muita coisa. Então, eu consigo mudar o tamanho, consigo mudar o batente, que no caso é o forramento. Forramento, espessura do forramento, a maçaneta, o material de construção, se ela é branca, se ela é de madeira. Né? Eu consigo mudar, dizer se ela tem alisar e como é o alisar dela, tá bom? Consigo, se tem soleira, como é a soleira. São tantos parâmetros que eu vou fazer o seguinte: por enquanto, eu vou mudar só o material e ver como é que está essa porta. E depois eu posso vir editar, tá bom? Então, aqui, ó, 80 por 2,10, já vou aplicar aqui. Dou um OK. Aí veja o seguinte, ó, quando eu clico quando eu aproximo de qualquer parede, independente se ela é horizontal, vertical, inclinada, ela já dá assim uma indicação, né? Tem esse solzinho aí, ó, como se fosse o lado externo e o lado interno, né? Essa parte aqui seria a parte externa da porta, né? Que mesmo sendo uma porta interna, mas para esse ambiente, esse daqui seria a parte externa e esse aqui o interno, né? Então, como é que eu faço? Eu posso, vamos dizer, se eu vou para aqui, eu não teria o do rastreamento, tá? Eu vou até ligar aqui o rastreamento. Vamos dizer que eu não tivesse rastreamento. Eu podia clicar aqui em qualquer ponto. Já poderia também até dizer ali o tamanho da boneca, mas eu vou só clicar. Cliquei, e aí, ó, eu vou dar um segundo clique para dizer para onde ela abre. Tá bom? Ó, se é para cá ou se é para cá. Tá bom? Dou um último clique, pronto. Ela ficou aqui, tá? Tá de 60, a do banheiro, pronto. Então, o que é que eu posso fazer? Vou até ligar lá o rastreamento, porque eu peguei e coloquei aleatoriamente, tá? Mas eu poderia já ter colocado também ali naquele cantinho, tá bom? Ali no cantinho estava o rastreamento. Por quê? Porque quando eu venho colocar aqui na folha, eu tenho essas opções aqui do ponto de referência. Veja que todo elemento tem ou uma linha de referência, uma aresta de referência ou um ponto de referência, que no caso é um dos lados. Ó. Eu poderia vir aqui, ó, clicar nesse ponto aqui, que é como se fosse o final, que ela já vai ficar bem aí. Clique e depois eu já digo só para onde ela abre, certo? Mas, se eu coloquei em qualquer outro ponto, eu posso também clicar nela e, a partir desses pontinhos também, ó, mover, arrastar, tá bom? Arrastar para um lado para o outro. E aí, só tomar um cuidado que eu posso arrastar como eu posso aumentar. Então, se eu clico aqui, nesse primeiro, eu arrasto ela toda. Nesse último, eu arrasto só o ponto. E quando eu arrasto o ponto, eu aumento o tamanho da porta. Porque eu mantive o outro ponto no lugar. Eu arrastei só o ponto. Mas se eu para arrastar ela toda, é dessa forma. Como é que tá por aí? Hã? Tá dando certo? Pronto. Não faça as outras portas ainda, tá? Não faça. Vou terminar essa primeira. E aí eu vou aqui no 3D para ver como é que ela ficou. Olha só. Por coincidência, ela tá do jeito que eu já queria, que era a folhazinha branca mesmo. Tá bom? Eu já estava pré-configurada com folhazinha branca. Mas para a gente entender dos parâmetros que existem, né? Se eu acessar essa porta, eu tenho aqui dentro dos padrões, né? Eu tenho como editar aqui um tipo de folha. Eu tenho aqui alguns padrões de folha, tá vendo? Aquelas folhas de almofada, né? Que às vezes não são muito visuais, mas a gente tem alguns padrões aqui, certo? Mas a gente tem como criar também folhas personalizadas, tá, gente? A gente pode criar uma folha personalizada.
O padrão que tá é esse estilo 1 aqui, ó, que ela é uma folha lisa, tá bom? Como se fosse uma folha de Paraná. E a gente pode ir clicando nessa setinha aqui, ó, e mudando os parâmetros. Eu posso escolher a folha. Vou botar até essa daqui como estendida de vidro. Aí ela fica com uma borda. E isso aqui de vidro. E eu tenho como editar ainda todos os tamanhos. Por exemplo, essa borda aqui, ó, na parte inferior está com 20 centímetros. Na superior e nas laterais está com 10. Tá? Vamos dizer que fosse uma folha, muitas vezes sala de aula ou em hospital a gente tem só um visor. A gente pode usar isso aqui só aumentando o visor. Vamos dizer que o visor embaixo seja 1,50 e nas bordas seja 30 centímetros. Vamos ver aqui como é que ela fica. Ó, ficaria só com um visorzinho assim. Certo? Então, você pode partir de um padrão e editar para chegar no que você quer. Certo? Esses objetos, eles não limitam, eles têm tantas quantidades de parâmetros que a gente pode editar. Eu não gostei dessa maçaneta. Tem alguns padrões de maçaneta. Então, a gente pode vir também escolher alguns padrões de maçaneta. Pode importar maçanetas, né, como objetos, às vezes existentes. Como também pode criar esses elementos que vão... E assim a gente vai editando. Mas, por enquanto, vamos manter naquela folha que a gente utilizou, tá? Só que é o seguinte, agora eu vou fazer as outras. E as outras, elas são menores. As folhas são de 60, né? Essas aqui são. Então, eu posso começar aqui novamente. Aí eu posso só fazer isso, ó, mudar só aqui, tá bom? Não preciso nem entrar lá nos parâmetros. Se eu quero mudar só a largura, que é a única coisa que muda, eu não preciso entrar naquela caixa de novo aqui das propriedades. Posso editar direto aqui, no tamanho. Aí eu digo 60 e venho aqui, ó, e aplico da mesma forma. Tá bom? Isso, você vê que parece que tá menor. Eu estou colocando de 60 e tá ficando, né? Tá ficando diferente. Essa daqui. Venho, vou aplicar aqui, até porque eu acho. Gente, aí já falando aqui de atalhos. Por exemplo, eu posso clicar na porta, clicar no pontinho e arrastar. Mas esse atalho é Ctrl D. Lembra de deslocar? Aí eu posso pegar, só selecionar Ctrl D e aí você desloca. Pegando um ponto, leva para o outro. Vou até medir aqui quanto é que está essa folha. Estava 60, mas é porque eu sei o que é, gente. Olha só. No arquicad tem um detalhe que é o seguinte. Você pode dizer assim, essa porta ela tem 60, mas ela tem 60 aonde? É o bom que é 60, é o tamanho da folha que é 60, e aí tem mais os tamanhos dos ferramentas, né? É bem aqui ainda, nas definições da porta, né? Como eu falei, tem muitas definições, mas clicando aqui, ó, no primeiro que são tamanhos, eu digo aqui, ó, é a dimensão do vão, é a dimensão, né, da folha, tá? É a dimensão, enfim, tem várias opções aqui, tá? Então, quando eu digo que é o tamanho da folha, que é 60, ela vai colocar o tamanho do vão maior, porque ela já vai colocar as espessuras dos forramentos. E as espessuras do forramento, eu vou editando aqui, ó. No meu passinho, eu digo aqui, ó. A espessura do forramento está bem larga. Está com 5 centímetros, né? Visualizar, mas aqui é o forramento. Eu vou para o forramento de 2,5 aqui, tá bom? Então, quando eu dou um OK, ó, ele já deixou mais estreito o forramento, tá vendo? Tá? Deixou a porta com 60, a folha com 60, tá? Aí pode ser que dê algumas diferenças em relação ao levantamento, mas não tem problema, tá bom? E aí, mais uma coisa, quando eu tenho uma folha que está pré-configurada, ou qualquer coisa que seja pré-configurada, eu posso clicar nessa estrelinha e favoritar, tá? Porque quando eu favorito, da outra vez que eu for usar, não preciso sair reconfigurando, eu só escolho dentro dos meus favoritos qual é a folha que eu utilizei, qual é a porta que eu vou replicar. A gente vai ver que, inclusive, na parte de arquitetura de interiores, os favoritos são uma mão na roda, muito grande mesmo, porque
para a gente modelar muita parte de marcenaria e de marmoraria, a gente utiliza perfil, né, padrão. Então, quando a gente favorita, você só diz o que é, criou uma vez, salvou, você faz muita coisa a partir de ficar salvo lá como padrão. Então, vamos colocando aí nossas fotos, tá bom? Vou colocar aqui. Eu já sei o que é. Vocês também aí que estão com o computador que está com o mesmo problema, né? Quem está nos computadores onde está tudo ok, né? Hã? A biblioteca vai estar sem porta? Tudo da Unifor? Qualquer um dos seus computador pessoal está com problema na biblioteca. É o seguinte, gente, esses objetos, tá? Eles são padrão do arquivagem. Mas teve uma mudança na biblioteca do arquivagem 29. E esse template, eu já tinha ele de 28, eu só converti para 29. Aí só que para fazer essa conversão e atualizar os objetos, tem um plugin que precisa instalar só para... Eu vou pegar o link para vocês baixarem, só clicar e ele instala, tá bom? Posso fazer um videozinho, tá? Mas é porque eu já, quando o pessoal for instalar o aplicativo daqui, eu já pedi para eles botarem esse plugin. E quem está nos aqui não está com problema, tá bom? Mas aí, como tem que baixar, eu vou mandar os links direitinho para vocês acessarem, tá bom? O tamanho da folha é nessa primeira opção aqui, ó, de geometria e funcionamento. Pré-visualização, tá? E aqui dentro são os menores da porta, tá bom? Dimensão é aqui. Mas o restante, para dizer se aquele tamanho que eu disse era da folha. Aqui são tantos parâmetros que às vezes assustam, mas é isso, ó. Você nem sempre vai precisar mexer em tudo. Você vai vendo, eu mudo isso aqui, isso aqui, tá? Então, veja, quando eu clico aqui, ó, ele mostra todos os parâmetros possíveis de adição na porta, tá? E aí é nesse primeiro aqui, ó, tamanhos nominais de tolerância. Tem sempre um esqueminha gráfico, gente, também dizendo que é cada coisa dessa. Isso. Bom, e aí você vai clicando, eu tenho como configurar, olha só como é tanta coisa. Aqui eu configuro os tamanhos, configuro aqui algumas definições como os estilos de folha na porta. E dentro desses estilos tem algum padrão, mas a gente ainda pode criar novos, ó, bem aqui embaixo tem um estilo personalizado, certo? Que é o que a gente pode criar e importar para cá, tá? Então, se eu tiver uma porta com fundos horizontais, eu posso fazer essa folha com laje e dizer que isso é uma folha de porta. E aí ela vem para cá e aí já aplica. Eu vou explicar isso melhor depois, tá? Aí aqui eu tenho como dizer essas informações. Eu posso ir passando para cá, ó, informação só sobre o batente, que é o forramento, tá bom? Então, os tamanhos, aquela reentrânciazinha para poder apontar, né? Bater, né? A gente chama de forramento, mas acho que o padrão é batente, que é onde a porta bate, né? Tá bom? Batente. E aqui eu tenho como configurar tudo isso. A espessura da folha, tá bom? Essa espessura da folha está com 3 centímetros, mas vamos dizer que você vai fazer uma porta personalizada, uma porta mais robusta, que precisa de uma espessura maior, você vem e configura, tá? E assim vai indo, gente. São muitas configurações dos tipos de folha, tipo de forramento, maçaneta, se vai ter proteção de borda, que é tipo aquelas faixas metálicas que a gente vê muito em porta de hospital, para poder barrar a massa, tá? E se ela, para onde ela abre, tá bom? Se ela tem sentido duplo, né? Se eu quero uma porta vai e vem, eu só digo aqui que ela é sentido duplo sentido. Aí eu faço uma porta daquela tipo vai e vem, só presa na lateral, tá? A representação dela. Vamos lá. Fazer só essa daqui. Olha só, gente, uma coisa bastante útil, isso mesmo. A vara mágica, né? Ela serve para o seguinte. Ela serve para você capturar a forma de uma coisa para outra. E tem também o contra-gotas. O
contra-gotas eu capturo as características de um e aplico no outro. É tipo o método do AutoCAD. O contra-gotas, que é bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Captar parâmetros, são contra-gotazinhos. E uma seringazinha que é aplicar parâmetros, tá? Que aí eu clico numa, capturo, clico no outra. E a tecla dele é o Alt. Então, quando eu clico no Alt, ó, já fica assim. Ó. Aí eu clico nessa porta com a azulzinha. Aí eu já venho, ó. Como ela já tá, ele meio que capturou e eu já posso vir aqui, ó. E colocar. Tá bom? Então, posso fazer dessa forma também. Tá? A porta pivotante, né? Essa outra aqui, ó. Como você quer igual a essa. Eu vou até colocar uma desse tamanho, que eu sei que vai ser menor. E como eu quero que seja nesse tamanho, eu também posso. Aplico aqui. E aí o contra-gotas é Shift Alt. Aí eu aplico aqui. Ela pega pelos mesmos parâmetros. Só que eu tenho que pegar e colocar ela no lugar. Ctrl D, que é o deslocar, ou clico no ponto que faz aquele ícone lá de deslocar, que é esse aqui. Tudo bem, gente? Tá. É muita informação, né? De uma vez só. Mas, pronto. Então, já isso aqui. Aí, como é que eu faço as portas de correio e a porta pivotante? Então, eu venho aqui, porta. Lá nas portas, deixa eu ver se eu já tenho algum favorito pivotante. Os favoritos, gente, ó, quando eu vou fazer uma porta, eu clico nessa setinha, eu tenho alguns favoritos aqui, ó, com padrões pré-configurados, certo? Ó, aquilo que eu falei, você configura, salvou, ele fica aqui como padrão para você replicar. Tem, inclusive, aqui, ó, uns favoritos, tem uma pastinha de favoritos que eu já trouxe pronto, que é o favorito de pós interiores. Mas eu acho que não tem favorito de porta. Eu tenho, ó, tem uma, P2, a P3 aqui, mas é só porta interna, não tem aquela pivotante. Então, como é que a gente faz a pivotante? Aí, vou clicar realmente aqui. Essa porta pivotante, ela fica dentro de portas de rotação. Essa aqui, ó. Certo? Ela não é porta de abrir, fechar, como a gente percebe, é uma porta de rotação. Tem aquelas portas de banco, né? E tem essa daqui, que você diz, ó, vim aqui nesse parâmetro, tá vendo? Onde vai ser o local do pivô, tá bom? Vou botar aqui 20 centímetros. E o tamanho dela eu não lembro, mas eu acho que ela deve ter 1 metro, 2,10. E aqui nesses parâmetros, vou botar aqui 20 centímetros. Além disso, gente, todos aqueles outros parâmetros permanecem. Pode editar o tamanho e a espessura do forramento, pode editar maçaneta, tipo de folha, tudo, tá? E nessa porta, vou deixar essa folha comigo. Essa folha padrão, mas aqui comigo, tá? Pode usar até outra folha aí que vocês queiram, tá bom? E eu vou dar um OK. E aí a mesma coisa, ó. Coloco, posiciono e onde vai ser. Aliás, ela, inclusive, ela tanto tá com a folha muito larga, tá vendo? Né? Como o tamanho não era 1 metro. O tamanho dela, total, estava dando 1,20. Então, eu seleciono a folha e vou novamente entrar nos parâmetros. Ó. Ela tem, eu posso mudar por aqui, ó, ela tem 1,20, tá? Tem 20 mesmo aqui, mais a espessura da folha, onde fica. Aí ela fica tudo aqui assim. E aqui, ó, nesse mesmo patinho, eu vou com 10 centímetros a espessura, tá? Eu vou colocar 4 centímetros, né? Uma folha mais larga, tá bom? 0,12 é o seguinte, é a largura do forramento. A gente pode ter forramento com largura diferente, inclusive até aqui, ó. E eu posso vir aqui, ó, a espessura do batente igual a espessura da parede. Se eu clicar aqui, ele já tira até aquilo dali, vai ser sempre, já fica naquela largura. Vamos ver, pronto. Ele já fez ali, tá? Vou ver como é que ficou essa folha. Inclusive, ela está pré-configurada como madeira. As outras estavam como pintura branca. Eu vou até deixar essa daqui externa como madeira mesmo, tá bom? Ó, mas ela fica com a indicação de abertura, ou tudo bem aqui, tá? E lá na folha, gente, ela tá aberta aqui 90 graus, mas cada
Cada elemento, gente, que tem um pontinho, é um ponto de adição. Então, se eu clico nesse pontinho, eu tenho como modificar. Eu posso alterar, tá bom? A rotação dela, assim, a gente representa ela toda aberta, tá? E em 3D fica? Também fica. Ela, por definição, em 3D ela vai estar sempre fechada, mas eu também tenho como vir aqui e dizer que ela também tem essas opções aqui, ó, que é e aqui, ó, ângulo de abertura em 3D, tá? 30 graus aqui. Mas também no 3D ela tem um pontinho roxinho, tá? E esse pontinho roxinho, se não me engano, é bem aqui, ó, tá vendo? E aí eu posso vir e abrir também aqui no 3D, como que eu queira aleatoriamente, tá? Mas aí eu tenho como indicar a abertura em ponta e em 3D separadamente. Então, mesmo que essa aqui esteja lá nos 90, se eu disse que no 3D vai ser tudo ali, fica tudo ali. Tá? Ela não fica vinculada uma à outra. Não sei que bote o mesmo ângulo para um e para outro. Aí essa é a porta pivotante. Tá? E as portas de correio? O correio a gente também tem essas coisas. Aí vem portas. Vou selecionar aqui. Aí eu venho para aqui, padrões de correio. Aí sempre é isso, gente. Vou identificar aqui qual é uma que se assemelha mais à que eu quero. Se tem bandeirola, se não tem. Se ela, essas aqui, ó, elas correm dentro da parede, exatamente. Tá? E aí, a padrão que a gente vai usar é essa aqui, ó, essa porta de correio 27. Porque ela tem a possibilidade da gente dizer bem aqui, ó, quantas folhas. Até 4, assim, só. E para onde vai correr? Se corre tudo para um lado, ó, e deixa 3 vãos abertos, né? O tipo de trilho. Se corre, ó, se as duas da lateral são fixas e só corre as duas do meio, ou se corre tudo. Você pode, com esse padrão aqui, do porta 27, dizer qual é a folha, qual é o material, ó, veja que bem aqui na parte de atributos do modelo, a gente tem o material ela vai ser de madeira e a folha de vidro, tá? E eu vou dizer quantas folhas lá naquela parte inicial ali, ó, batente também, tudo isso configura aqui. Pode até deixar, já tá. Dizer que é igual a espessura da parede, e assim vai. E aqui eu vou deixar isso aqui mesmo, tá bom? Vou pegar e vou colocar aqui. Não sei nem que medida é, mas vou colocar aqui, ó, também, ó. Ah, fez só com 2. Eu posso vir aqui e novamente aqui e editar e dizer que vim aqui na forma. E eu posso ter também escolhas com tamanhos diferentes, viu? Essas aqui estão com padrão uniforme, mas eu posso ter folhas de um tamanho, uma largura e outra. E aqui eu posso só também, ó, ao invés de modificar o tamanho, eu posso só esticar. Vou levar daqui para cá, mas eu posso pegar nesse pontinho e vir aqui, ó, nesse daqui eu só estiquei, ó, e automaticamente ele volta ali também. Aí depois eu posso vir arredondada, se eu faço assim, tá bom? Vamos ver lá no 3D. Ela está vindo até aqui, mas vamos dizer, eu queria uma folha cima baixa, porque também a gente ainda não botou vigas aqui, né? Mas vamos dizer que fosse bem mais alto, era só alterar a altura aqui, ou clicar no pontinho. E aqui tem a opção onde você, pelo próprio 3D, diminuir aqui, como aumentar ou diminuir também na altura. Então, você pode fazer isso desenhando. Eu, por exemplo, vou aumentar para a altura de 2,60. Certo? Vamos pegar e dizer aqui com 2,60. Tá bom? E a partir dessa porta feita, gente, eu posso só também, ó, pegar e copiar. Como é que eu copio um elemento aqui? Eu vou clicar em um dos pontinhos, vou arrastar ela toda. Ó. Veja que aqui eu arrasto um vértice e aí eu altero o tamanho. Porque esse outro vértice fica fixo e eu vou mudando esse vértice. Mas eu quero é arrastar ela inteira. Aí se eu só arrasto e clico aqui, eu só movi. Mas se eu quero fazer um copy, gente, funciona muito no 7. Eu aperto o Ctrl. Só sustentei o Ctrl com mais um. Então, quando eu trouxer para cá, ela vai mover e copiar.
Isso serve para qualquer coisa aqui. Se eu dentro de um comando, eu aplico o Ctrl, ele faz aqui o comando copiando. Aumentar todinha. Você pode clicar em um pontinho desse. Só que é essa opção aqui, ó, de mover vértice. Tá? Agora o seguinte, ó, vamos ver. Essa porta aqui, eu fiz daqui para cá, eu posso até aumentar mais essa porta aqui, né? Aumentar e fazer um. Mas como ela está pré-configurada para ter 4 folhas, ela aumenta o tamanho das folhas. Se eu quiser mais folhas, ou eu mudo também. Tem um padrão aqui que eu acho que é multifolhas. E a gente tem como editar. Exatamente. Acho que foi isso que eu fiz nesse modelo aqui. No modelo básico, eu fiz de 2 mesmo. Tudo do mesmo tamanho, mas aí eu fiz uma folha aqui, outra aqui, deixando até, inclusive, acho que foi o mesmo padrão de afastamento entre um e outro aqui. Tá? Então, aqui a gente pode fazer isso. Ó. E aí eu posso copiar também com uma medida precisa. Vamos dizer que assim, eu vou deixar essa bem aqui, ó, bem encostadinha, como se tivesse nem. Aí eu vou copiar, e ela está com 4,50. Eu vou copiar 5 metros, porque aí eu fiz 50 centímetros. Aí eu posso só clicar em qualquer ponto. Como eu vou arrastar, aí eu clico no ponto e dou a medida. 50. Certo? Aí copiei. Aí posso vir do mesmo jeito. Arrastar. Ctrl para fazer a cópia. 50. Certo? E dá para fazer isso pelo 3D também. Tá bom? Inclusive esse cantinho aqui, ó. Eu acho que tinha, no levantamento tinha uma coisa aqui, talvez para separar algo. Mas se quiser, assim, eu quero tirar esse cantinho. Eu posso reduzir essa parede, né? Que eu acho que até como ficou o final. Tá bom? Agora o seguinte, gente. Se eu quero copiar essa porta para essa parede aqui, eu não consigo. Eu só consigo copiar portas para dentro da mesma parede. Certo? Então, como é que eu faço? Eu posso usar aquela estratégia do contra-gotas. Eu pego o contra-gotas, eu quero uma parede com um corte igual a essa, só que ela vai ser aplicada aqui. Aí eu passo ali, mas eu não tenho como assim, ó, pegar essa daqui, pegar, clicar aqui para arrastar, Ctrl para copiar, ela não vem para cá, ela só fica na mesma parede, tá? Mas a gente pode fazer isso. E para eu alinhar uma com a outra, bem aqui, eu posso agora mover, ó. Eu estou movendo, arrastando, tá? Só que aí eu venho e faço o seguinte, ó, eu vou, posiciono aqui no pontinho que eu quero, ó. E aí ele também, a gente pode alinhar um elemento em relação ao outro, arrastando e depois ficando em um ponto lá do outro. Tá bom? E aqui, ó, a gente modelou já aqui na aula praticamente o levantamento, né? O levantamento aqui. A gente pode modelar ainda o teto, fazer uma platibanda e tudo, tá bom? Mas vamos tirando as dúvidas e explorando aí cada um desses elementos. E aí vou começar a colocar aqui algumas coisinhas de objetos para a gente explorar mais o máximo de coisas boas. E a partir da próxima aula, o que a gente vai fazer? A partir desse levantamento, aí vamos fazer a planta de construção da demolição, a planta de revestimento de piso, forro, iluminação, tá? E aí a partir de layout. E para depois a gente focar na cozinha, para a gente explorar mais a parte de maçonaria e bancadas, tá bom? Mas assim, esses dias a gente faz essa parte de reforma, né? Amanhã eu acho que dá para a gente fazer essa parte de reforma, tá bom? Na quarta a gente já começa a trabalhar com os objetos, né, para fazer todo o layout. E próxima semana a gente foca no detalhamento da cozinha, tá bom? Okay? Mas vocês já vão ficar um pouquinho. Ó, gente, aula até 10 horas, viu? Quem precisar sair mais claro, assim, no ponto aí, tá bom? Mas vamos tentar ficar porque assim, cada minutinho desse é importante, né? Coisa, tá bom? Mas como as meninas também já têm assim, certo domínio, né? Aí por isso que tá bom? Podem
ficar à vontade, tá bom? O que mais? Quer falar? Acho que isso pode ver para poder finalizar. Vai pegar aqui o tempo. É todo mundo que está no computador tem que fazer isso aí.